Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Cremos e confessamos que todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, aprove a ele em seu tempo determinado e aceito, chamar eficazmente por sua palavra e por seu Espírito, daquele estado de pecado e de morte em que estão por natureza, para a graça e para a salvação por meio de Jesus Cristo, iluminando suas mentes espiritual e salvificamente, para entenderem as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando sua vontade e por seu infinito poder determinando-os ao que é bom e eficazmente atraindo-os a Jesus Cristo, mas de tal forma que eles vêm livremente, sendo para isso dispostos por sua graça. Este chamamento eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus, e não de coisa alguma prevista no homem. Quanto a este chamamento, o homem é totalmente passivo até que, sendo vivificado e renovado pelo Espírito Santo, seja desse modo capacitado a responder a esta vocação e a abraçar a graça oferecida e comunicada nela. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo que trata sobre a vocação eficaz ou sobre a chamada cristã. E este é o programa Evangélico Voz Congregacional, em sua edição de número 60. Pela graça do Senhor, estamos mais uma vez aqui para trazer até o seu coração, para a sua vida, o melhor da palavra de Deus. Então fique sintonizado, né? Porque Deus tem algo especial para você nesta tarde, né? De sábado. Mais uma semana passou-se, chegamos até aqui, Deus foi conosco, nos abençoou em nossos trabalhos, em nossos estudos e demais tarefas, né? E entre muitos mortos e feridos, estamos aqui escapando, porque o Senhor pelejou por nós, uns caíram ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não fomos atingidos, porque o Senhor foi o nosso escudo, o Senhor foi o nosso protetor, e velou por cada um de nós, não é verdade? Então louvado seja o seu nome. Este é um momento de regozijo na presença do Senhor, momento de alegria, de ações de graça por tudo que Ele fez e por tudo ainda que Ele vai fazer, tanto na área espiritual como na área material. Hoje, dia 11 de junho, né? Véspera do Dia dos Namorados, né? Onde os corações estão aí palpitando. Queremos aqui mandar um alô todo especial aos apaixonados, né, pastor Eudes? Né? Que Deus esteja abençoando aqueles que estão na fase de namoro, noivado, principalmente aqueles que já estão casados, né? Que já contraíram as núpcias, né, matrimoniais. Que Deus esteja abençoando todos vocês. Hoje o programa, como sempre, está uma bênção, está bastante recheado, né? Então não perca, quer você esteja em casa fazendo aquela refeição abençoada, quer você esteja no trabalho, no comércio, na estrada, onde for, né? Onde esse serviço de som estiver chegando, que Deus, pelo seu Espírito, pela sua palavra, esteja tratando com a sua vida de uma forma toda especial e renovando a sua comunhão com Ele, tá bom? E você que não é evangélico, você que não professa credo religioso algum, também é nosso convidado para até aproximadamente às 13 horas estar em sintonia com a nossa programação, né? Não mude de canal, não saia daí, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Hoje teremos estudos bíblicos, né? Como é praxe do nosso programa, estaremos estudando mais um livro do Novo Testamento, além dos cantos que virão. Mas vamos começar sempre invocando a bênção do Senhor para esta programação com o pastor Eudes Lopes Cavalcante.
e na hora marcada tua vida. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos, queremos te agradecer por estarmos aqui no início desta tarde na CPAD-FM para proclamar as grandezas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos por esse privilégio e rogamos a tua bênção para a programação desta tarde. Abençoe graciosamente todos os nossos queridos ouvintes, que a tua palavra, que os cantos, que as orações penetrem em cada coração, eles possam, ó Deus, se voltar para ti, aqueles que ainda não confessam a fé em Jesus Cristo, e possam ser alcançados e abençoados. Abençoe aqueles que já professam a fé em Cristo, que o Senhor possa renovar suas forças físicas e espirituais para continuar te servindo com alegria no coração. Esta é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a Deus, porque um dia encontrei o brilho nesses olhos teus, e num gesto de ternura fez verão em minha vida, deu um toque de real em tudo que sonhei. Por nós dois, agradeço a Deus, porque posso dividir contigo todas as manhãs, por juntar nossos caminhos e os nossos sentimentos, porque agora somos três, de alma e coração. Seguir a Cristo lado a lado, as nossas almas gêmeas, desde agora e para sempre na seara do Senhor. Numa só voz e pensamento, levar sua mensagem e contar ao mundo inteiro do teu infinito amor. Fomos feitos um pro outro, feito o mar e o pescador, feito a lua e as estrelas, folhas da mesma estação, somos fruto do amor. Fomos feitos um pro outro, feito o mar e o pescador, feito a lua e as estrelas, folhas da mesma estação, somos fruto do amor. Por nós dois, agradeço a Deus, porque posso dividir contigo todas as manhãs, por juntar nossos caminhos e os nossos sentimentos, porque agora somos três, de alma e coração. Seguir a Cristo lado a lado, as nossas almas gêmeas, desde agora e para sempre na seara do Senhor. Numa só voz e pensamento, levar sua mensagem e contar ao mundo inteiro do seu infinito amor.
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Na Grande João Pessoa são 12 horas 12 minutos, estamos de volta, acabamos de ouvir na voz de José de Paula, além da canção Por Você, e queremos dedicar a mesma a todos os casais, né? Já que amanhã é o dia dos namorados. Que Deus esteja mais uma vez, esse é o nosso desejo, abençoando as vossas relações, né? Que inclusive quero mandar aqui uma luz especial mais uma vez para a minha esposa Adriana Félix, que está em sintonia com o programa, né? E por falar em alô, queremos mandar também um alô especial para os irmãos, né, do WhatsApp, que sempre estão em sintonia com a programação. E o nosso alô vai para o presbítero Diniz, o presbítero Evandro, o diácono Josias e o irmão André Fragoso, né, do Getsemane. Deus abençoe a todos vocês. Pastor Eudes, boa tarde, a paz do Senhor, mais um programa, né, a ser realizado. O senhor que esteve de folga sábado, mas hoje está aqui pela graça de Deus, né? Paz do Senhor, pastor Samuel, diácono Nivaldo, Flávio aí no controle da CPAD-FM. E queridos ouvintes, é bom nós estarmos de volta aqui nesse momento tão gostoso, quando nós podemos fazer esse trabalho que é para a glória de Deus e para abençoar todos aqueles que sintonizam nesta emissora, né? Que é muita gente, né? Que Deus abençoe a todos e que realmente a graça de Deus envolva cada vida, que os problemas sejam solucionados e a fé de todos seja aumentada, né? Aguardando Amém. O grande dia da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O senhor que está voltando hoje, depois do nosso programa especial aqui de aniversário, né? Tivemos uma folga, sábado passado o pastor Walter, né, esteve aqui. Uma folgazinha um pouco forçada, né? Estava muito gripado e não daria para vir para cá, mas graças a Deus melhoramos, estamos aqui para fazer a obra do Senhor, né? Amém. E hoje que livro vamos estudar, né? Qual a sua mensagem? Quem foi que escreveu? Para quem escreveu? Fica à vontade, pastor. Samuel, nós vamos hoje, e queridos ouvintes, compartilhar um pouco sobre a carta de Paulo aos Efésios, bom. Que alguém já disse que era o Evangelho das regiões celestiais. É uma carta de uma importância fundamental para a igreja, porque ela trata de um assunto muito importante, que é justamente a redenção que há em Cristo Jesus e como os cristãos devem viver, aqueles que foram alcançados por esta graça de Deus, né? Mas vamos situar o contexto histórico em que Paulo escreveu e pelo menos situar também a igreja de Éfeso no livro de Atos dos Apóstolos, né? Muito bem. Os irmãos sabem que Paulo empreendeu 3 viagens missionárias, né? E no final da segunda viagem missionária ele deu uma passada pela cidade de Éfeso, que era na época uma cidade importantíssima no mundo, não é? Era a segunda maior cidade do Império Romano, a primeira Roma, a segunda Éfeso, e era um centro comercial, político e religioso, porque naquela cidade estava um templo famoso, que era o templo da deusa Diana, ou Ártemis, né? É verdade. E onde havia uma frequência muito grande de adoradores. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Né? Exatamente. Muito bem. Então, no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, versículo 19, versículo 21, nós encontramos a passagem de Paulo pela cidade de Éfeso, no final da sua segunda viagem missionária, que foi muito rápida. Ele passa, vai na sinagoga, deixa lá Priscila e Áquila, seus companheiros, naquela cidade, e prega na sinagoga e vai embora, né? Aí no início da terceira viagem missionária, aí ele faz um trabalho ali extenso, né, que ocupou basicamente 2 anos e 3 meses, dizem até que foram 3 anos que ele passou ministrando naquela cidade, e houve realmente um movimento espiritual muito grande, muitas conversões, e ali ficou estabelecida
aquela famosa igreja, a igreja de Éfeso, para a qual ele escreve depois esta carta, não para tratar de problema, porque a igreja não tinha problema, né, que levasse o apóstolo a fazer uma carta para orientar, etc. Apenas foi para uma mensagem de regozijo, de exaltação e glorificação ao Senhor pela redenção que há em Cristo Jesus. Muito bem. Então, queridos, esta carta, esta igreja foi fundada e era tão importante que mais na frente, depois de 60 anos praticamente, Jesus manda uma carta para esta igreja que faz parte daquelas 7 cartas do livro de Apocalipse. Muito bem. A autoria da carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, é de Paulina, né? E ele escreveu aproximadamente em 62 depois de Cristo, quando estava na prisão lá em Roma. O tema da carta é Cristo e a sua igreja. O propósito desta carta é revelar à igreja o profundo desejo do Espírito de Deus, usando Paulo evidentemente, para que os irmãos vivessem plenamente a vida que lhes fora dada através da obra de Cristo, ou seja, da redenção através de Cristo Jesus. Esta carta apresenta as seguintes características especiais. Ela revela como somos redimidos em Cristo e como os redimidos devem viver no mundo. E depois desta revelação, Paulo apresenta uma oração ao Senhor, né? No meio dessa revelação, quando ele faz a revelação que somos redimidos por Cristo, ele faz uma oração e depois faz outra oração quando apresenta a questão como os redimidos devem viver em Cristo Jesus. A expressão em Cristo, que é comum nos escritos paulinos, ele menciona 106 vezes nas suas 13 cartas, a expressão em Cristo. Na carta aos Efésios é mencionada 36 vezes. A carta aos Efésios salienta o propósito e alvo de Deus para com a sua igreja. Esta carta enfatiza a obra do Espírito de Deus na vida da igreja. Por exemplo, ele sela o crente para a redenção, revela a plenitude de Cristo aos crentes, impulsiona os crentes a acessar ao Pai através da oração, revela os mistérios de Deus aos crentes, fortalece espiritualmente o crente, atua na vida do crente, une os crentes a Cristo e uns aos outros, se entristece quando nós cometemos erros e pecados, enche o crente de poder para testemunhar de Cristo, aplica a palavra de Deus na vida do cristão e ajuda o cristão a orar. Então a ênfase é muito grande na obra que o Espírito Santo realiza na vida da igreja. O Efésio é considerada como a epístola gêmea de Colossenses por tratar de assuntos semelhantes. Esta carta pode ser esboçada da seguinte maneira, preste bem atenção, por favor. Primeiro, Paulo faz uma saudação à igreja. Depois ele trata deste grande tema que é a redenção do crente, que é a doutrina central apresentada nos capítulo 1, verso 3, até o capítulo 3, verso 21. Nesta redenção do crente, ele fala na proeminência de Cristo, na redenção. Aí ele menciona o plano do Pai, a participação do crente nesse projeto divino e na concessão do Espírito. Termina com a oração pedindo a iluminação do Espírito de Deus para a vida dos Efésios. A segunda parte desta redenção do crente, ele trata dos resultados da redenção em Cristo, que envolve o capítulo 1, verso 1, ao capítulo 3, verso 21. Aí ele trata da libertação do pecado e da morte para uma nova vida em Cristo. Trata da reconciliação com Deus e com os outros salvos, no caso os judeus, né? Gentio com judeus. Ele fala da união em Cristo como uma família, a família de Deus, né? E trata da revelação da sabedoria de Deus através da igreja. A igreja como sendo um instrumento usado por Deus para manifestar a sabedoria divina. E ele ora pelo êxito espiritual daqueles irmãos. A segunda parte, Paulo trata da vida do crente, instruções práticas, que vai ao capítulo 4, verso 1, ao capítulo 6, verso 20. Aí trata da nova vida do cristão, em harmonia com o propósito de Deus para a igreja, não é? Viver uma vida pura, viver como filhos da luz, viver cautelosamente e cheio do Espírito. Depois Paulo trata do relacionamento familiar do crente, trata sobre
a esposo e esposa, o marido e mulher, filhos e pais, e servos e senhores. Interessante que naquela época, Samuel, os servos faziam parte da família, né? Os empregados, né? Pessoas que eram compradas e viviam ali naquela família. E trata do relacionamento de servos e senhores. E, por último, Paulo trata da guerra espiritual dos crentes. É o capítulo 6, verso 10 ao versículo 20. Aí ele informa que Deus é o nosso aliado, o diabo é o nosso adversário junto com os seus anjos, e trata do nosso equipamento para vencer esta batalha, que é a armadura de Deus. E termina, concluindo, apresentando um dos Tíquico como a pessoa que queria levar esta carta para eles, né? Então, que Deus abençoe você, querido ouvinte, que está com a nossa sintonia com a CPAD-FM, e que esta carta, estas informações despertem você a procurar mais a Bíblia, a lê-la devagarinho, para ouvir a voz de Deus falando de uma maneira poderosa no seu coração, porque Deus fala através de sua palavra. Amém, eu creio. Pastor Eudes, o livro, né, a carta de Paulo aos Efésios, começa com as bênçãos, né, que o cristão ele adquire a partir da fé em Cristo, né? Que Paulo, ele diz logo aqui na abertura, versículo de número 3, que Deus o Pai já nos abençoou por meio de Jesus com todas as bênçãos espirituais. Hoje a gente vive muito, né? A gente sempre tem enfatizado aqui, a gente vê muitas pessoas correndo atrás de bênçãos materiais, né? É verdade. Não que as coisas materiais não sejam importantes, não sejam boas em si, não é? Mas a gente vê assim uma obsessão muito, né, em busca das coisas materiais. E a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, né? Então a gente vê que as coisas espirituais realmente elas estão acima das coisas temporais, né? Sem dúvida nenhuma. O crente em Cristo, ou o cristão em si, ele já é sumamente abençoado, né, pastor? Ele precisa estar nesse desespero atrás de bênçãos e mais bênçãos o tempo todinho? Não precisa, Samuel, porque, veja bem, né, a Bíblia nos apresenta o programa de Deus para a humanidade, o propósito de Deus para a vida do cristão. E diz a Bíblia que em Cristo, que o texto fala, essa expressão muito constante na carta aos Efésios, tem 36 vezes ela é mencionada, em Cristo o crente já está abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Espiritualmente não falta uma bênção sequer. Não, agora o que falta é experimentar. A apropriação delas. É gozar dessas bênçãos, né? Então aí o que é que precisa? É o crente andar em obediência, em santidade diante de Deus e buscar a sua presença através da oração, através de sua palavra. E essas bênçãos vão sendo experimentadas e o crente vai ficando plenamente satisfeito. E as bênçãos materiais são decorrência de uma vida de fidelidade nos caminhos do Senhor. São acréscimos, consequências, não precisa, né, estar o crente correndo atrás de... Porque ele já tem aquela música, não vou correr atrás de bênção, porque já sou abençoado por Deus. Já é super abençoado, né? O Deus dos cristãos é o Deus provedor, e supera suas necessidades. Não quer dizer que agora eu vou ficar só em casa, balançando na rede, lendo a Bíblia e orando. Não, isso não. É verdade. Tem que ir para a luta, mas com a certeza de que o Deus que já me abençoou na área espiritual, em todas as áreas, também fará as provisões materiais para a vida do cristão. É verdade, eu também creio assim, né? É o que a palavra de Deus nos revela, né? Se fosse o contrário, Paulo teria dito, né? Deus vos abençoará com toda a sorte de bênçãos materiais. Mas não, ele diz, não tem, né? Vocês são abençoados, né? Na área espiritual em todos os sentidos, as outras coisas com certeza são acrescentadas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Ele enumera eleição, predestinação, né, redenção, o selo do Espírito. Aí Deus ele começa a mostrar um leque de bênçãos que o crente é objeto dela, o crente genuíno. Exatamente isso que eu ia perguntar ao senhor aqui na sequência, porque na própria carta ele vai fazer uma listagem dessas bênçãos, né? E a gente vê que a questão do plano da salvação em si já é a maior bênção que a pessoa pode gozar, né, pastor? Oh, meu Deus do céu, a pessoa que tem a felicidade, né, de crer em Jesus Cristo de todo o seu coração, essa pessoa é uma pessoa felicíssima, às vezes nem sabe, nem percebe
Mas se você ler a Bíblia, examinar direitinho, você vai descobrir que você foi objeto da graça de Deus e todas as bênçãos espirituais que Deus que lhe dá através de Jesus Cristo. Por exemplo, existe bênção maior do que a adoção de filhos? Ser chamado filho de Deus, né? Aí vai ter, Deus vai cuidar dele, vai proteger e vai provisionar. Então, descansar no Senhor, servir a Deus com fidelidade e as bênçãos de Deus irão alcançando a vida do cristão. Então, dentre essas bênçãos, né, que Paulo lista aqui, ele fala sobre a filiação ou a adoção, né, a gente fazer parte da família de Deus, né, fala sobre a questão do perdão, da regeneração, da justificação pela fé, não é? Que inclusive já tinha falado na carta aos Gálatas, na carta também aos Romanos. Vai falar sobre o penhor do Espírito Santo como garantia, né, da salvação da vida eterna. Essa habitação, né, do Espírito. A habitação, né, do Espírito, né, que Paulo a gente pode diz, sempre estar disputando. O Espírito Santo de Deus, do qual está selado para o dia da redenção. A presença de Deus na vida do cristão é uma realidade, através do seu Espírito, né, que a gente tem que olhar com muito cuidado, com muita reverência, e que o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, aprove a ele a habitar dentro do cristão e no meio da igreja. É verdade. Aí como isso é como eu falei, como Deus é um Deus, ele tem esse atributo da onipresença, então ele está em todo lugar do seu domínio ao mesmo tempo. Está em mim, em você e com todos os cristãos na face da terra. Amém. Pastor, dentre as bênçãos que ele menciona aqui, tem uma que causa às vezes polêmica, né, no meio da cristandade, né? Mas eu queria, assim, em linhas gerais, sem entrar em detalhes, né? Queria falar um pouco sobre ela, que é a questão da predestinação, que Paulo fala aqui claramente na carta aos Efésios. Independente de como se entenda essa doutrina, mas a doutrina em si, o termo, ele é bíblico, realmente existe, ou foi um tradutor que colocou aqui na Bíblia, devido à sua tendência teológica, ou aparece realmente em todas as versões dessa palavra? E a importância, né, dela para a edificação da igreja ali em Éfeso e para as igrejas em todos os lugares. A gente sabe, Samuel, que o meio evangélico em geral, né, ele é dividido nessa questão, né, a questão da predestinação é como assim um decreto de Deus, né, de acordo com a sua soberana vontade de escolher as pessoas para a salvação. Aqueles irmãos acham que as pessoas é quem decidem aceitar a Cristo ou não. Bom, se a gente olhar bem direitinho, a gente vai observar que a predestinação é uma realidade que a palavra de Deus nos apresenta. Por exemplo, Jesus disse assim, ninguém poderá ver a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Né? E diz aquele que serão ensinados por Deus, e todos aqueles que do Pai ouviu, né? Aí vem a mim, e assim por diante. Então, a Bíblia apresenta, nesse programa de redenção, que Deus, graciosamente, escolheu as pessoas para a salvação e no devido tempo está as alcançando através da graça redentora de Cristo. Né? Agora, uns acham que essa predestinação foi baseada num conhecimento prévio de Deus, de quem vai crer em Cristo, então vou predestinar essa pessoa para a salvação. E outros acham que essa predestinação é de acordo com a eleição soberana de Deus, independente de alguma ação prevista por parte da pessoa que é objeto dela. Ok, pastor. Nós, como congregação, nós temos o nosso nós modo de ver, sem dúvida nenhuma. Respeitamos os irmãos assembleanos, os batistas, né? E outros irmãos pentecostais que pensam diferente. E sem querer fazer uma afirmação categórica acerca do entendimento da doutrina, dos detalhes da doutrina, mas o que eu queria falar é o seguinte: em linhas gerais, a doutrina está na Bíblia. Até os irmãos bíblico, arminianos, né? Acreditam na predestinação, mas no sentido de que só muda a forma como entende. Como né? entende. Por exemplo, Deus predestina aqueles que ele já de antemão sabia que iriam crer em Jesus Cristo. Mas, e outros não, acham que Deus, essa escolha foi uma escolha soberana, independente de alguma ação prevista que a pessoa iria tomar no futuro em relação a Cristo. Ok, a minha preocupação é com relação ao termo em si. Ao termo predestinação, né? É bíblico, ninguém pode questionar. Eu já ouvi pessoas dizer assim que a doutrina da predestinação é diabólica, né? Mas o termo aparece na Bíblia, né? Sem dúvida, né? Só se for rasgar a Bíblia, né? Muda, Ok, agora a forma de entender ela que difere, não é isso? É verdade. Aqui no capítulo 1, ele, por exemplo, ele fala 2 vezes. Então, amado ouvinte... porque assim, digamos assim, Samuel... Quando alguém falar sobre predestinação, não vá julgando logo, não se assuste.
procura entendê-la melhor, não é? De acordo com a sua igreja, predestinar é destinar previamente com aquele objetivo. Né? Não vai estar achando logo como diabólico, não é isso, pastor? É verdade. Porque é uma doutrina bíblica. O termo aparece na Bíblia aqui e significa destinar antecipadamente. Né? E é uma das bênçãos espirituais que Paulo fala, né, que Deus contemplou o crente graciosamente, né? Graciosamente. Agora, porque às vezes, Samuel, a pessoa pensa que a doutrina da predestinação atrai assim uma certa repulsa por parte de um segmento evangélico, porque existe uma declaração: uma vez salvo, né, nunca mais, né, perderá a salvação. E acham que o crente recebe um cartão de crédito para fazer o que quiser depois de salvo. Não é assim. Se a salvação, ela implica numa regeneração, numa transformação. E o crente, ele é uma nova criatura. A sua vida foi mudada através de uma ação graciosa do Espírito de Deus. Então ele agora vive para a glória de Deus. Não quer dizer que não venha cometer algum percalço, alguma coisa, cometer algum desatino que venha atrair, digamos assim, o desagrado de Deus, mas Deus não abandonará o cristão. Até como os irmãos diziam assim, da semente de Jesus, volta. Inclusive é o que o apóstolo Paulo vai falar aqui a partir do capítulo 2, né? Vai falar sobre morte espiritual e vida espiritual. Primeiro ele fala sobre as bênçãos espirituais, que inclui a predestinação, a eleição e tantas outras bênçãos, mais o próprio penhor do Espírito Santo, né? Penhor do Espírito, a adoção. Né? Aí em seguida ele vai falar, por exemplo, sobre a situação dos crentes de Éfeso antes de se converterem, antes de serem chamados para o Evangelho, né? Eles estavam mortos em delitos e pecados, mas Deus deu vida a eles e pela graça eles foram salvos, não foi por obras, mas pelo favor imerecido do Senhor, né? Isto não veio de nenhum deles, veio do próprio Deus. Essa questão aqui, pastor, de estar morto, o apóstolo Paulo evoca aqui a ideia de estar apenas doente espiritualmente ou como um defunto mesmo. Defunto. Quer dizer que o pecado mata mesmo, exatamente. né? O salário do pecado é a morte. Lá em Romanos capítulo 5, verso 2, diz: por um homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte. A morte assim passou a todos os homens porque todos pecaram. Quando é que todos pecaram? Em Adão. Então, o pecado de Adão, a culpa foi imputada à sua descendência, e quando a pessoa nasce, espiritualmente ela nasce morta em seus delitos e pecados. De Deus, né? A questão do pecado na criança, por exemplo, nasceu um santinho, né? Um inocente. Não, inocente, entre aspas, né? De origem não, ali está um pecador perdido. É um pecado original. E esse pecado, essa condição vai, à medida que a criança vai crescendo, o pecado vai aparecendo naturalmente, porque é pecador. Entendeu? A pessoa peca porque é pecadora, e não é pecadora porque peca. É verdade. É questão de origem. Então, quando está morto mesmo, delitos e pecados. Ele vos deu vida. Aí a pessoa ressuscita espiritualmente, quando pela graça divina crê no Evangelho de Jesus Cristo e aceita Jesus. A chamada regeneração, é ganhar a vida de Deus na alma para o poder novo nascimento, responder a nova vida, a Deus, né? Crer em Cristo e viver a vida com o Senhor. É a vida eterna que é implantada na alma através da ação do Espírito, que começa a viver aqui neste mundo para a glória de Deus. Então, parte de Deus essa ação salvadora, né, pastor? Para que o homem não se perca, o morto, né? Não pode dar resposta. Ele não está doente espiritualmente, está morto está mesmo, morto, né? morto em delitos. O pecado é de onde? O pecado, ele mata o homem. O salário do pecado é a morte. Morte é a separação de Deus. E só Deus agindo que a pessoa consegue ressuscitar mesmo, né? Espiritualmente. Inclusive essa expressão aqui, pela graça sois salvos, que é o versículo de número 8, né, e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé, estão vendo de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. É outra coisa que muita gente não aceita, né? Porque as pessoas querem ser salvas por seus próprios esforços, e a Bíblia diz que não é assim, né, pastor? Geralmente a pergunta, o que devo fazer, né? Aliás, é uma pergunta que já foi feita, né, por Carcereiro Felipe: o que devo fazer para ser salvo? Senhor, o que devo fazer para ter a vida eterna? O jovem rico perguntou a Jesus, exatamente, né? Bom, primeiro, tudo que deveria ser feito, mais importante já foi feito, que foi Jesus morrer na cruz por nós, né? A nós compete, quando tiver conhecimento dessa mensagem, acreditar nela e aceitá-la. Pronto, aí daí se dá todo esse ato da graça de Deus, que a pessoa é transformada, é regenerada, nasce de novo, é adotada e justificada, aí pronto, todas as bênçãos espirituais são derramadas sobre ele, né?
num momento só. Então a Bíblia afirma categoricamente que a salvação de fato é pela graça e só pela graça, ou seja, é um favor imerecido de Deus e é uma ação totalmente onipotente de Deus na vida do ser humano. Exatamente. Né? Se Jesus não tivesse movido em nossa direção, capacitando, né, pastor? Não tinha como a pessoa ser salva. Né? Pela graça sois salvos, aí o instrumento para receber essa bênção é a fé, né? Que é um dom de Deus. Agora, interessante que o apóstolo Paulo aqui no capítulo 3, ele vai dizer que isso é um grande mistério que foi revelado, né? Quer dizer, esse plano da salvação que Deus opera, né, na vida das pessoas, já tinha sido elaborado antes da fundação do mundo, pastor. Aí as pessoas não tinham conhecimento desse plano, né? Principalmente os judeus que achavam que só eles eram o povo de Deus, né? E agora Paulo diz, não... Que a salvação para os judeus é a observância da lei divina. Deus tem um plano de pessoas né? de todo mundo, né? Salvar pessoas de toda parte do mundo e unir essas pessoas num só corpo, que é a igreja, que é o povo de Cristo, né? Exatamente. Paulo diz que esse mistério foi revelado a ele, por Deus, né? E ele está mostrando que a essência do mistério é o seguinte, é que tanto judeus como gentios seriam unidos num povo só através da cruz de Cristo. E reconciliado com Deus. Pronto. Esse era o mistério que estava oculto, fora revelado. E antes Israel entendia que só eles eram o povo de Deus, Né? Então, essa salvação é uma salvação maravilhosa mesmo, grande, né, pastor? Não tem palavras para descrever. Não tem palavras para descrever a grandeza. E não tem preço que pague. É por isso que hoje eu postei no Facebook, eu fico assustado, não é, com as pessoas que estão aí ditas, né? Digamos assim, um cargo, apóstolo, por exemplo. E os apóstolos, que mensagem estão pregando? Os apóstolos pregavam Cristo crucificado. Né? A morte e a ressurreição de Cristo, que é a essência do Evangelho, e esta mensagem, aí disse Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, eles pregavam... Inclusive você, querido Vitor, que está me ouvindo ainda, que não professa a fé em Cristo, precisa... entender que é pecador e correr e receber esta bênção que Deus oferece através de Jesus Cristo. Então, gratuitamente. Os apóstolos pregavam essa grande salvação, né, pastor? Era a mensagem na boca dos apóstolos do Senhor. E não só pregavam, mas oravam para que as pessoas compreendessem, porque ele continua aqui no capítulo 3 dizendo que orava para que eles entendessem fosse iluminado, esse grande mistério de Deus, tanto em sua altura, como profundidade, como largura, que é uma coisa que excede o entendimento, né? Paulo diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, né? E nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo, então, através da palavra, não tem outro caminho, então, e da oração. Paulo estava certo mesmo quando disse vocês são abençoados com toda sorte de bênção espiritual, porque não aí tem depois, quando ele trata da família, não, né? Né, os relacionamentos tal internos dentro da família, e tudo é baseado nesta graça de Deus, né, dessa redenção em Cristo Jesus, né, que dá um novo viver ao cristão. É verdade. No capítulo 4 ele vai falar sobre a unidade da fé, e ele diz uma coisa importante, depois que ele fala assim, há uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito, uma só esperança, e assim por diante. Ele vai falar que o Senhor Jesus Cristo, né, quando ele subiu aos céus e derramou o Espírito Santo, ele concedeu tutores, né, para cuidar do seu povo. No caso, ele menciona aqui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o objetivo é que estes, né, levassem, né, o povo de Deus, a igreja, a maturidade espiritual, né, e até que todos chegassem à unidade da fé, né, em Cristo, que integralmente, perfeitamente, só vai acontecer no céu, né? Mas aqui na terra o alvo é esse, o objetivo é esse, né, pastor? Então, estes oficiais que existem na igreja não é coisa de homem, né? Foi o próprio Jesus que botou, né, pastor? É verdade. A Bíblia diz que Deus deu à igreja, né? Quer dizer, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e doutores são dados de Deus à igreja, né? Aí agora tem a igreja local, aí agora tem outros oficiais, que são os oficiais presbíteros e diáconos, né, que ajudam no ministério da igreja local. É porque tem pessoas que não são listados nessa lista aí de Efésios 4:11. Porque tem pessoas que dizem assim, para entender as coisas de Deus não precisa da Bíblia. E para entender também a Bíblia não precisa de pastor, não precisa de ninguém, de nenhum guia espiritual. E a Bíblia não mostra isso, né? A Bíblia mostra que a gente precisa realmente
conhecer as Sagradas Escrituras, conhecê-la, né? E precisa também de pessoas capacitadas pelo Espírito Santo, dadas pelo próprio Jesus, né? Que é o dono da igreja, para que ele ensine a sua palavra, o seu evangelho aos demais, né, pastor? Veja bem, tem um texto lá em 1 João que diz assim: vós tendes a unção do santo e sabeis de tudo. Aí muitos irmãos acham que pelo fato de ter o Espírito de Deus dentro de si, não precisa mais de pastoreio, nem de instrução de outrem. Mas não é bem assim, porque a Bíblia diz que Deus deu à igreja certos ofícios, né, de mestres, profetas, evangelistas, etc., que está aí na palavra de Deus. Evidentemente tem que olhar a questão do apóstolo, né, que é outra história que aqui no momento não cabe, nem tem tempo para isso. E que a gente até falou no estudo da segunda carta aos Coríntios. Mas esses ofícios foram dados para promover o crescimento espiritual da igreja, para levar a igreja a uma estatura ideal, que é a estatura parecidos com Cristo, né? Isso é através da instrução. Como, por exemplo, Paulo diz: olha, o que você tem conhecimento, instrua outros homens, para que possa ensinar, e assim haja um crescimento espiritual. Esse negócio de dizer que o crente carreira solo, de querer sozinho viver a vida cristã, está fora do propósito de Deus. Ser crente tem que estar na igreja. Esse é o propósito de Deus, para poder crescer mutuamente o crescimento através dos dons que Deus deu à igreja, tanto dons ministeriais como dons espirituais. A gente vê um de respeito hoje para com os ministros do Evangelho, né? Esse cara aí, né? Fulano, Beltrano, né? Até comigo, não vê como um presente de Jesus para a igreja. Para a igreja, né, era até comigo. Aí briga com o pastor. Uma abençoada disse: esse cara tá inventando. Mas aí briga com o pastor, né? Uma coisa falta lamentável, de temor a né? Deus, de conhecimento da Bíblia, né? Por exemplo, a gente vê o apóstolo Paulo aqui, ele instruindo aos cristãos de Éfeso, né? Quer dizer, todo cristão tem o Espírito Santo para entender as coisas de Deus, mas tem uns que tem mais assim a graça do próprio Espírito para ajudar os mais fracos, né? Pedro disse lá na sua carta: se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus, segundo a palavra, né, revelada, a revelação escrita do Senhor, a revelação especial de Deus, é a palavra. Então, quem está nesse ministério tem que conhecer a palavra. O médico tem que conhecer o manual de medicina. O manual de medicina, é verdade. Né? O engenheiro tem que conhecer o manual de engenharia. Eu creio, o pastor, o obreiro, ele tem que conhecer a Bíblia profundamente. É verdade. E tem coisas que nem pra todo mundo sabe explicar, e por isso existem esses oficiais na igreja, né? E para terminar aqui, pastor, Paulo vai falar sobre a armadura de Deus, a necessidade do cristão se preparar para enfrentar o pecado, enfrentar as investidas de Satanás. Ele precisa de se revestir, pastor, né? Sem dúvida, porque nós estamos, a Bíblia apresenta, revela, né, um reino de natureza espiritual, tem o reino das trevas e o reino da luz. Né? Nós estamos aqui na face da terra com os pés pisados no chão, né? Mas a Bíblia fala de algo espiritual, inclusive contrário à vida da igreja. Aí é revelado por Paulo que a nossa luta não é contra o homem natural, e sim contra o diabo e seus anjos. Para vencer esta peleja, tem que ser revestidos de quê? Da força do Senhor, né? E da armadura de Deus. Aí você tem condição de lutar contra essas hostes espirituais e vencê-las no nome de Jesus. Aí vem o crente na hora não vai para a igreja, não lê a Bíblia, como é que vai vencer o diabo? As astutas ciladas do diabo, não tem condição. A armadura de Deus, no caso, são esses elementos, né? A Bíblia, que é chamada de espada do Espírito, a oração, que é o escudo da fé, a certeza da salvação, vai, né? A fé, a palavra de Deus, a oração, uma série de coisas que vai dar condição ao cristão a enfrentar essa peleja e sair vencedor para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe os nossos ouvintes, né, com o estudo da sua palavra. Vamos ouvir mais um hino e daqui a pouco voltamos. Me invocou, entrei na guerra, quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Mudou minha sorte, livrou-me da morte.
boa tarde, pastor Samuel, pastor Eudes, Flávio aí no controle da mesa. Nós queremos, antes que mais nada, mandar um alô todo especial, amanhã dia 13. 12. Dia 12? É 12, mas é dia dos namorados amanhã? Dos namorados. Dia 12, né? Então as mulheres, né, as irmãs estão aí já a partir de hoje preparando aí o que tudo gostoso, né? Entendeu? Para o dia de amanhã, um almoço especial, né? Então nós temos aqui alguns irmãos que estão aniversariando nesta data, né? A partir do dia 5 até o dia 11. São eles o seguinte: pastor Tony, do Valentina, né? Samuel de Oliveira, Maria Geralda, do Valentina, Viviane da Costa, Isvonete da Silva, Rota do Sol, Marcone da Silva, Rota do Sol, Stefane Giuliane, do dia 10, Maria das Graças, Maciel, Eusari, do dia 11, Eusari Maria, do Valentina, Itaia Mairone Alves, Valentina, e, finalizando, a minha nora, né, Sheila de Oliveira Santos, que está aí na escuta do programa. Eu quero deixar este versículo da Palavra de Deus para todos vocês, para a meditação de vocês. Jó 5,17. Bem-aventurado é o homem, se referindo também às mulheres, de um modo geral, a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Que o Deus possa abençoar ricamente, o Deus Todo-Poderoso, a todos os aniversariantes da semana do mês de junho. Amém. Por hoje é só. Se Deus quiser, voltamos com o programa de número 61. Vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que foi realizado. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na CPAD, proclamando a tua palavra. Que o Senhor esteja, pelo teu Espírito Santo, comunicando a mesma ao coração de cada um dos ouvintes. Continua abençoando esta emissora, os programas que se seguirão, e que no próximo sábado possamos estar aqui de volta, segundo a tua vontade. Tudo isso pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.